Quiero presentar al presidente electo Javier Milei. Se no Brasil o início de 2023 marcou o fim de um governo de um presidente de extrema-direita que se disse alheio à política para chegar ao poder, o final do ano reservou uma vitória surpreendente para este campo político na América Latina. Após aparecer como azarão nas primárias de agosto, o libertário Javier Milei conseguiu angariar apoiadores ao longo da campanha e alcançou o segundo turno contra o então ministro da Economia, Sérgio Massa. O autodeclarado anarcocapitalista conseguiu o apoio da direita da candidata derrotada Patrícia Bullrich e do ex-presidente Maurício Macri, fundamentais para a vitória em 19 de novembro. As alianças também vão ser importantes para a governabilidade do presidente, cujo partido possui apenas 38 assentos dos 257 da Câmara. O antissistema, crítico dos peronistas e liberais que se alternam no poder há 20 anos, promete uma terapia de choque para a terceira maior economia da região, com privatizações, cortes nos gastos públicos e a supressão do Banco Central. A vitória foi recebida com protestos de alguns setores da sociedade argentina. As Mães da Praça de Maio, organização que luta por informações sobre os desaparecidos na ditadura, denunciaram o negacionismo do futuro governo Milei em relação aos crimes dos militares no poder. Eleições também foram realizadas no Paraguai, mas com um sentimento geral de continuidade. Santiago Peña assumiu como governante mais jovem da era democrática no país e com o desafio de tirar a imagem de pupilo do ex-presidente Horácio Cartes. Aos 44 anos, ele substitui Mário Abdo Benítez, também do Partido Colorado. Por outro lado, os equatorianos foram às urnas para definir um presidente para um curto período, depois de uma grande crise política que levou à renúncia de Guillermo Lasso. Uma suspeita de corrupção contra o então mandatário levou à aprovação de um julgamento político no Congresso controlado pela oposição. Encurralado, Lasso recorreu à chamada morte cruzada, dissolvendo o legislativo para evitar a destituição. Eleições antecipadas para terminar o atual mandato foram convocadas e vencidas por Daniel Noboa, de 35 anos, o mais jovem a assumir o cargo no país. Filho de um magnata da banana, ele vai precisar superar a grande onda de violência no país. Durante o processo eleitoral, o governo chegou a precisar decretar estado de exceção depois do assassinato de Fernando Villavicencio. Ex-deputado feroz na luta contra a corrupção, ele foi vítima de um atentado há poucos dias do pleito. Os equatorianos também precisaram lidar com uma onda de violência ligada ao tráfico de drogas nas prisões. Somente na penitenciária de Guayaquil, vários episódios foram registrados em um curto espaço de tempo, com mais de 20 mortos. Cerca de 1.500 soldados foram convocados para invadir o local e retomar o controle do presídio. Os presídios também foram pauta na Venezuela, onde autoridades fizeram operações para retomar o controle de várias penitenciárias tomadas por grupos criminosos, especialmente pelo Trem de Aragua. A violência explodiu pouco mais ao norte, no Haiti, onde a ONU denunciou um aumento alarmante da violência. Em meados de novembro, o parlamento do Quênia aprovou o envio de 1.000 agentes para o país para liderar uma missão apoiada pelas Nações Unidas com o objetivo de restaurar a paz. Grupos violentos controlam cerca de 80% do território da capital Porto Príncipe e o número de crimes graves bateu recordes. El Salvador também executa uma grande cruzada contra a violência urbana e apresentou uma mega prisão para 40.000 membros de gangues, alvo de uma intensa ofensiva do governo do polêmico e personalista Nayib Bukele. O país chegou a aprovar uma lei para permitir o julgamento coletivo de membros de gangues, o que foi criticado por organizações de defesa dos direitos humanos. Como se não bastassem as mazelas humanas abrirem ainda mais as veias da América Latina, a região sofreu com fenômenos climáticos extremos, intensificados pelo aquecimento global. Logo no começo do ano, o governo chileno precisou decretar toque de recolher noturno nas áreas mais atingidas pelos incêndios florestais no centro-sul. As chamas causaram mais de 20 mortes e pelo menos 2.000 feridos. Mais de 300.000 hectares foram devastados nas regiões de Ñuble, Biobío, La Araucánia e Maule. Semanas depois, foi a vez do norte da Argentina sofrer com os efeitos das queimadas. A província de Corrientes teve centenas de milhares de hectares consumidos pelas chamas.
O país enfrentou uma grande estiagem e foi atingido por uma onda de calor recorde, o que contribuiu para os incêndios. A seca também foi intensa no Uruguai, que viu o reservatório de Canelón Grande, a pouco mais de 60 quilômetros de Montevidéu, ficar praticamente sem água. O local era usado para abastecer uma das principais infraestruturas de distribuição de água potável, conhecida como Águas Corrientes, que serve a zona metropolitana da capital, onde vive mais da metade dos uruguaios. Autoridades realizaram diversas obras e correm contra o tempo para solucionar a crise hídrica, que já se alastra por anos. A força da natureza também foi arrasadora em Acapulco, balneário mexicano que sofreu com a passagem do furacão Otis. O fenômeno atingiu o solo com ventos de até 270 km por hora na madrugada de 25 de outubro. Mesmo semanas depois, militares continuavam a busca pelos desaparecidos, estimados em mais de 30, além dos quase 50 mortos. Além das vítimas, os danos materiais foram enormes. Depois de saques de moradores, grande parte dos comércios encontrou dificuldades para reabrir e foram obrigados a permanecer semanas sem atividade. Na Colômbia, um drama que comoveu o país terminou com um final feliz. 4 crianças indígenas que ficaram perdidas por 40 dias na floresta amazônica foram encontradas com vida e bem na medida do possível. Leslie, de 13 anos, Solane, de 9, Tien Nuriel, de 5 e Christian, de apenas 1 ano, indígenas da comunidade Witoto, viajavam acompanhados de 3 adultos, entre eles a mãe, em um avião que caiu na densa selva em 1º de maio. Todos os adultos morreram. Durante 40 dias, as crianças conseguiram sobreviver vagando pela floresta, onde vivem onças, pumas, cobras venenosas e diversos outros tipos de ameaças. De acordo com socorristas, Leslie, a mais velha, foi responsável por cuidar dos mais novos e coordenar a vida dos irmãos enquanto esperavam pelo resgate, que finalmente veio e emocionou a Colômbia.